Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Guilherme Otton e nesse vídeo eu vou falar sobre erros básicos que todo investidor iniciante comete na hora de investir em fundos imobiliários, inclusive erros que eu mesmo cometi. Então eu separei esses erros para ajudar você, investidor iniciante, para você não cometer as mesmas cagadas que eu cometi. E antes de ir lá para os erros que eu separei para te ajudar, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seu brother, com a sua amiga, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar demais essa pessoa que está querendo começar a investir em fundos imobiliários, e você também ajuda o canal. Isso não custa nada para você, mas me ajuda demais, beleza? Outro ponto, galera, que eu preciso falar aqui para você, e você já deve ter percebido, é que tá rolando uma obra aqui na frente da minha casa, tá? Desde já eu já quero pedir desculpa para você, beleza? Não sei se isso vai te incomodar ou não. Vou fazer o possível para que o som fique agradável, beleza? Então agora vamos lá para os erros que eu separei aqui para te ajudar. E o primeiro erro que eu separei e eu vejo muito investidor iniciante cometendo, inclusive eu mesmo cometi, é começar a investir em renda variável, em fundos imobiliários ou ações, sem ter uma reserva de emergência. Tem muito investidor iniciante que acaba deixando isso para lá, que acaba negligenciando a reserva de emergência. Eu mesmo achava que isso aí era besteira, que não tinha importância, e às vezes acontecia um imprevisto e aí eu tinha que ir lá sacar o meu dinheiro das ações e dos meus fundos imobiliários. Então isso me prejudicava demais, prejudicava os meus investimentos. Muito investidor iniciante acha que isso não tem importância, mas isso é essencial para você começar os seus investimentos, para você começar a investir em renda variável, em ações, em fundos imobiliários de uma forma mais segura. A reserva de emergência ela vai funcionar meio que um escudo ali para os seus investimentos, para uma hora de necessidade, uma hora que você precisar resgatar o seu dinheiro ali do seu fundo imobiliário, das suas ações, para cobrir uma urgência, para apagar fogo, você não vai precisar fazer isso. Então os seus investimentos eles vão continuar ali seguro, rendendo, rentabilizando para você. Às vezes pode acontecer algum imprevisto, você precisar sacar o seu dinheiro ali de ações ou fundos imobiliários em um momento que eles estão desvalorizando, em um momento de queda, em um momento de baixa, e aí você vai sacar esse dinheiro com prejuízo, e isso vai ser ruim para você. Outro erro que eu separei aqui que muito investidor iniciante comete é você escolher o fundo imobiliário pelo preço. Às vezes a pessoa quer comprar o fundo imobiliário só porque a cota tá barata. Você vai ver aí cota de alguns fundos imobiliários valendo aí R$1, R$5, R$10, R$60. E muito investidor iniciante comete esse erro. Comprar fundos imobiliários só porque a cota tá barata. E não é porque esse fundo imobiliário tem uma cota mais barata, ele está custando mais barato, significa que o fundo imobiliário vai ser bom. Claro, tem as suas exceções. Por exemplo, MXRF11, a cota dele, se eu não me engano, vale aí R$10. Porém, ele distribui, vem trazendo aí alguns resultados interessantes, distribuindo dividendos de forma interessante. Então não são todos que são baratos que são ruins, mas você não pode tomar sua decisão somente baseado no preço. Você não pode comprar o fundo imobiliário só porque o fundo imobiliário está barato. E o próximo erro que eu separei aqui, inclusive eu cometi esse erro várias e várias vezes, isso é muito ruim para os seus investimentos, é escolher o fundo imobiliário só pelos dividendos ou escolher o fundo imobiliário só pela rentabilidade que esse fundo está trazendo nos últimos tempos. E por que isso é ruim? Se você for olhar só rentabilidade passada não é garantia de uma rentabilidade no futuro. Não significa que só porque o fundo rendeu aí, trouxe alguns rendimentos bons, significa que ele vai continuar trazendo bons rendimentos. A probabilidade é maior? Sim, porém não é algo garantido. Eu errei muito nisso no início da minha jornada. Eu comprava fundos imobiliários ali, às vezes baseados somente na rentabilidade, é óbvio, eu tomava na cabeça, né? Então esse é o conselho que eu te dou, não tome a sua decisão somente nos dividendos. Às vezes você vai dar uma olhada ali, vai pegar o fundo imobiliário, vai entrar em algum site ou vai fazer uma planilha com os fundos imobiliários que distribuíram maiores dividendos. E isso também é totalmente errado e vai ser ruim para você no futuro. Outro ponto importante que você tem que tomar cuidado é quando você for comparar fundos imobiliários. Você precisa comparar laranja com laranja, banana com banana, maçã com maçã. Como assim? Você não pode pegar um fundo imobiliário de logística e comparar esse fundo imobiliário
com um fundo imobiliário de shopping, por exemplo. A forma como um galpão logístico funciona, o lucro, a rentabilidade dele é totalmente diferente de um lucro, de a forma como um shopping funciona, certo? E você também não pode pegar um fundo imobiliário de shopping e comparar, sei lá, de repente com um fundo imobiliário de hotel, por exemplo. São coisas totalmente diferentes. Então, quando você for comparar um fundo imobiliário para ver ali qual fundo imobiliário é melhor, você precisa comparar fundos imobiliários do mesmo setor. Se você for comparar ali fundos imobiliários do setor de logística, então o outro também tem que ser fundo imobiliário de logística. Ou, vou comparar com o de shopping, então os dois têm que ser fundos imobiliários de shopping. Outra coisa que muita gente faz errado, como eu disse, é pegar ou escolher fundos imobiliários somente pelos dividendos. Isso é muito ruim, isso é uma armadilha. Por quê? O que pode estar acontecendo? Às vezes você olha aquele fundo imobiliário pagando ali dividendo gigantesco, um dividendo absurdo, muito alto. E isso você tem que ficar ligado, isso já tem que ser um alerta para você, o seu radar já tem que ficar ligado. Por quê? Muitas vezes pode acontecer o seguinte, vamos supor que esse fundo imobiliário que está pagando dividendos altíssimos, ele só tem um imóvel e ele aluga só para uma empresa, certo? Vamos supor que essa empresa resolve sair desse imóvel, ela não vai mais utilizar esse imóvel desse fundo imobiliário, então ela sai, porém ela tem uma multa, certo? Beleza, então ela vai pagando essa multa e o fundo imobiliário ele vai repassar ele vai distribuir essa multa para os cotistas, para quem está investindo nesse fundo imobiliário. E aí o dividendo sobe bastante. Como ela está recebendo aquela multa, então fica um dividendo um pouco acima da média do que ele costuma pagar, certo? Porém, quando a empresa que saiu terminar de pagar a multa, então provavelmente você que está investindo nesse fundo imobiliário não vai mais receber dividendos, porque não tem mais empresa alugando. Esse dinheiro que você está recebendo aí altíssimo, esses dividendos altos, está vindo porque a empresa está pagando essa multa. Depois que a empresa parou de pagar, você vai ficar sem. Então você precisa tomar cuidado. Geralmente, quando se tem um dividendo muito alto, quando se está pagando um dividendo muito alto em fundos imobiliários, é porque junto tem um risco. Você vai correr um risco maior para receber esses dividendos mais altos. Você pode escolher fundo imobiliário, então, que está pagando dividendos mais altos? Sim, você pode escolher. Porém, você tem que entender por que ele está pagando dividendos mais altos. Você tem que entender qual é o risco que você está correndo. Então, quando você escolhe dividendos mais altos, consequentemente você vai correr um risco mais alto também. Então, você precisa analisar e estudar bem o fundo imobiliário que você está escolhendo. Você percebe que você não pode escolher fundo imobiliário somente por um indicador, ou só porque está barato, ou só porque ele trouxe uma rentabilidade muito alta nos últimos tempos aí, ou porque ele está distribuindo muito dividendos. Não pode ser só uma coisa, você tem que analisar o fundo imobiliário como um todo, entender melhor aquele fundo imobiliário antes de tomar a sua decisão. E o próximo erro que eu separei aqui é um erro que muito investidor comete, inclusive não só investidor iniciante, investidor aí intermediário também comete muito esse erro. Mas antes de falar desse erro, não esquece de deixar aí nos comentários se você já cometeu esses erros, se você já fez alguma dessas cagadas aí, ou se foi só eu que cometi, né? Mas eu acho que não. Então deixa aí nos comentários se você já cometeu esses erros, beleza? Que eu vou gostar bastante de saber aí a sua opinião. E esse erro, na verdade, são dois, mas esses dois erros eles estão meio que ligados. Quando você investe em fundo imobiliário monoativo ou quando você investe em fundo imobiliário mono-inquilino. Gui, eu não entendi nada do que você explicou. Calma, usando esse exemplo que eu passei agora há pouco, quando você investe em um fundo imobiliário que só tem um imóvel, só tem um ativo, por exemplo, na pandemia que a gente passou, se você investisse em um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, e esse fundo imobiliário só tem um shopping, os shoppings eles foram fechados durante um bom período de tempo. Agora que eles estão começando a retomar, certo? Então, se você investe em um fundo imobiliário de shopping, esse fundo imobiliário de shopping só tem um único ativo, você não receberia dividendos durante todo esse período. E isso acaba não sendo tão interessante assim, porque você vai ficar um longo período sem receber dividendos, como realmente aconteceu. Tinham fundos imobiliários de um único shopping, com um único shopping e um único imóvel, eles ficaram um bom tempo fechados. Tá? A mesma coisa acontece quando você investe em um fundo imobiliário monoinquilino.
Utilizando esse mesmo exemplo, vamos supor que você tem um fundo imobiliário, mas esse fundo imobiliário tem 2 ativos, tá bom? Só que esses 2 ativos ele aluga para uma única empresa. Vamos supor que essa única empresa resolve parar de usar os seus 2 ativos, os seus 2 imóveis. Então ela sai e você vai ter 2 imóveis vagos. Então você vai ficar aí provavelmente sem receber dividendos. Então esse é o risco que você corre ao investir em fundo imobiliário com um único ativo, um único imóvel, e é o risco que você corre também quando você investe em fundo imobiliário com monoinquilino, só uma empresa utilizando o seu imóvel. Quando você tem uma carteira mais formada aí de fundos imobiliários, uma carteira aí que já tem alguns fundos imobiliários, esses fundos imobiliários têm vários imóveis e alugam para várias empresas, aí tudo bem você investir talvez aí em um fundo imobiliário que seja monoativo ou monoinquilino. Por quê? Porque você já tem vários fundos imobiliários aí na sua carteira para te trazer uma diversificação, para te trazer mais segurança, apesar de não gostar muito de investir nesse tipo de fundo imobiliário. Mas sim, você já está mais seguro, você pode arriscar um pouco mais. Da mesma forma, investir em um fundo imobiliário monoinquilino, sem problema, mas quando você já tem uma carteira bem diversificada. Agora, quando você está começando a montar a sua carteira, isso é muito ruim para o seu investimento. Então, você precisa entender o risco que você está correndo quando você investe aí em fundo imobiliário monoativo ou monoinquilino, tá? Então, para você que é investidor iniciante, aí precisa tomar um pouco mais de cuidado se você ainda não tem uma carteira mais diversificada. E o próximo erro que eu separei aqui é você não investir, não tomar a sua decisão baseado em youtuber, em influencer. Apesar de estar aqui gravando vídeo falando sobre investimento, falando sobre ações, falando sobre fundos imobiliários, você não pode tomar a sua decisão de investimento com base naquilo que os youtubers estão falando ou que outros influencers estão falando. Você pode sim buscar informação para determinado fundo imobiliário, às vezes você já está de olho em um, está querendo saber um pouco mais sobre esse fundo imobiliário, vale a pena sim você ver outros vídeos, não estou falando que você não deve, não estou falando isso, vale a pena você buscar informação e você tem que buscar sim, tem muito youtuber falando muita coisa boa, tem muito conteúdo interessante, mas a sua decisão tem que partir de você, é você que rala aí no seu trabalho, é você que tem que aguentar chefe chato, é você que tem que acordar cedo todo dia, é você que dá duro lá no seu trabalho, então você pode sim ver vídeo, buscar mais informação, mas a decisão final é você quem tem que tomar, não vá pela cabeça dos outros, vá pela sua cabeça. Pega as informações, pensa, faz a sua análise, vê direitinho se esse fundo imobiliário faz sentido para aquilo que você acredita, se faz sentido, se você gosta daquilo que ele está fazendo ali, analisa, filtra essas informações e aí você toma a decisão, porque afinal de contas o dinheiro é seu, é você quem decide onde você vai investir o seu dinheiro. Então eram esses erros que eu tinha para compartilhar aí com você, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado demais, tenha te dado um norte muito bom e que isso evite você de cometer essas cagadas aí, algumas cagadas que eu mesmo cometi, então eu não aconselho, beleza? Não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal porque eu posto conteúdos toda semana, um conteúdo que vai gerar bastante valor aí para sua vida financeira, vai te ajudar bastante aí na sua jornada como investidor. Meu nome é Guilherme Otton, esse é o canal Meia Milha, eu vou ficando por aqui e valeu!